sua proximidade com a cultura, né, deputado, que o senhor citou aí com a questão do Festival de Parintins, lhe credenciou também a assumir a presidência de Cultura, da Comissão de Cultura lá da Assembleia Legislativa do Estado. E esse ramo, né, esse setor da cultura, que mexe também com a economia, tem sofrido bastante agora por conta da pandemia, e essas pessoas têm procurado a Assembleia Legislativa, procurado a comissão para tentar um auxílio, para tentar alguma forma de ajuda nesse momento? Sim, Neto. A questão cultural, os eventos culturais, principalmente no nosso interior, eles são mais do que festas, eles na verdade são realmente eles movimentam a economia. Posso falar aqui um exemplo maior do nosso estado, que é o município de Parintins, que é onde tem o maior festival, né, do nosso estado, né? A cidade toda se movimenta por conta do festival, inclusive as cidades, né, próximas lá da cidade de Parintins, a economia da cidade com a questão dos hotéis, as pessoas que alugam casa, né, a questão de refeição, enfim, o turismo como um todo se movimenta todo em torno do festival. E, naturalmente, o que nós estamos vivendo agora com a questão dessa pandemia, né, tudo foi suspenso, né, os eventos culturais eles estão todos suspensos por conta da pandemia, e isso naturalmente chegou muito rápido, né, até essas pessoas que trabalham diretamente com a cultura, com o entretenimento, né, e, inclusive, nós apresentamos um indicativo ao governo do estado para que pudesse fazer um projeto, né, de distribuição, principalmente pela questão de renda das pessoas que trabalham com eventos, né, que esse projeto foi atendido, e hoje a Secretaria de Cultura, através do edital, está fazendo aí um programa de lives, né, os artistas se apresentam através de lives, não apenas da área musical, mas da área teatral, né, grupos de dança, enfim, né, que eles foram credenciados para fazer a apresentação de lives, né, e o governo tem pago aí, através desse projeto, um cachê, né, isso é uma ajuda para que possa movimentar a economia nessas pessoas, principalmente desse setor, as pessoas que realmente têm uma grande necessidade e por a questão da pandemia hoje estão sem poder trabalhar. Deputado, durante esse período de pandemia também o trabalho na Assembleia Legislativa precisou se adaptar. Agora as sessões são online. Como é que está sendo esse momento? Como é que está sendo passar por esse processo aí? Assim como todo mundo, né, teve que se adequar a essa nova realidade da questão do distanciamento social, não foi diferente aqui na Assembleia Legislativa. Né? Desde do meados de maio, né, quando foi o primeiro decreto, né, que pararam as aulas, né, e todas as atividades que não eram essenciais, a Assembleia Legislativa também suspendeu, né, as sessões plenárias presenciais, e desde então nós estamos fazendo as sessões virtuais. Não tenha dúvida de que é diferente, até pela falta de contato. Ali na Assembleia a gente tem um contato constante ali dos debates, né, que os colegas fazem, mas a gente está se adaptando e os trabalhos estão seguindo. Então, ou seja, a questão das sessões plenárias, né, de grande, pequeno expediente, né, as nossas votações, as próprias comissões continuam se reunindo e o trabalho tem acontecido mesmo de forma remota. Deputado, um dos seus últimos projetos de lei aí, se não me engano, é sobre a isenção, né, do pagamento de multas de financiamento aí, de projetos para as empresas de telefonia, de internet, né? Então, que as pessoas que têm esse contrato com essas empresas sejam isentas, né, de pagarem essas multas, e que as empresas que descumprirem essas metas aí deverão reverter todo esse dinheiro arrecadado para a ajuda, né, a Covid-19 aqui no estado. Eu gostaria que o senhor explicasse mais esse projeto de lei do senhor que foi aprovado. Foi apresentado. Foi apresentado, na verdade. Nós apresentamos um projeto de lei que ele ainda está em tramitação nas comissões, e assim que ele passar por todas as comissões, ele irá a plenário, que é para que seja suspensa o pagamento de multas e juros por conta da quebra de contrato com as empresas de telefonia e de internet. Todos esses contratos, quando você contrata, por exemplo, né, um plano de celular ou até mesmo um plano de internet, você tem uma fidelidade de pelo menos um ano. Né? E quando você, antes de terminar o contrato, se você quebrar, você vai pagar uma multa. Né? Pelo momento que nós vivemos,
né, da pandemia. A gente sabe que existem muitas pessoas autônomas, enfim, a economia como um todo está parada, e as pessoas que não têm estabilidade têm muita dificuldade, né, nesse momento. Então, nós apresentamos esse projeto de lei para que as pessoas que, caso haja necessidade de, né, até mesmo de mudança de plano ou de cancelamento do plano contratado, para que elas não paguem multas e não paguem juros, né? Esse é um projeto aí que visa ajudar essas pessoas que, nesse momento de pandemia, somente os autônomos que estão tendo dificuldades na sua questão financeira, de que não sejam prejudicados. Deputado, o Jorge citou um dos últimos projetos que o senhor apresentou à Assembleia, e agora, ou talvez um dos mais recentes, importantes, pelo que está acontecendo a repercussão lá na Assembleia, seja o que pede o impedimento do presidente da Assembleia, Josué Neto, na questão da condução desse processo de impeachment, do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Como é que foi chegar até esse pedido de impedimento? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Existem alguns pedidos de impeachment do governador e do vice-governador do estado. Um desses processos foram admitidos pelo presidente da casa, e esse processo que foi admitido, ele pede de uma só vez o impeachment do governador e do vice-governador. É uma matéria que realmente, primeiro que não existe na história do Brasil impeachment de governador. Esse é o primeiro caso que ele está tramitando na história do Brasil. Segundo, que mesmo os impeachments que já aconteceram de presidente da República, como aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor de Mello e a ex-presidente Dilma, foram impeachment do titular, até porque a legislação ela regulamenta o impeachment do titular, e o vice ele só substitui o titular em ausência, ou impedimento. Como esse processo aqui do Estado do Amazonas admitiu o impeachment dos dois, eu fiz uma consulta, inclusive ao ex-ministro do STF que participou do processo do impeachment do ex-presidente Collor, mostrando que o presidente da Assembleia ele é diretamente interessado nessa questão, porque ele é o próximo da linha sucessória, ou seja, se o governador e o vice-governador vierem a ser impeachmentados, quem assume o cargo seria o presidente da Assembleia. Então, eu apresentei um requerimento, tivemos a assinatura de 13 colegas, como é uma matéria que não consta no regimento, o plenário é soberano para se resolver, o presidente precisa colocar a apreciação do plenário para que seja, através do voto, decidido se neste caso específico do impeachment, o presidente pode ou não conduzir. O meu entendimento é que não pode, por conta dele ser diretamente interessado, assim meu como dos outros, de 13 colegas, e a gente está esperando que seja apreciada essa matéria em plenário, porque aí a gente tira a isenção e também afasta possibilidade lá na frente de repente, uma ação, um caso que seja ajuizado, esta questão específica do presidente como tendo admitido o impeachment dos dois e ser diretamente interessado. E o presidente aceitar colocar isso em votação tem dado muita polêmica lá na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor analisa a postura do presidente com relação a isso? Vou pedir para o senhor responder isso, mas não agora. A gente vai para um breve intervalo, o senhor responde então no próximo bloco. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, Neto Cavalcante, Jorge Guerreiro. Nosso convidado é o deputado estadual Saulo Viana, que no primeiro bloco começou a falar para a gente sobre o requerimento e que ele fez, assinado por 13 deputados, que pede um impedimento, que fala do impedimento do deputado Josué Neto, presidente da Casa, em conduzir esse processo do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho. A partir da apresentação desse requerimento, do pedido de votação, como é que o senhor avalia a postura do presidente com relação a não colocar a votação e insistir em colocar a ordem do dia, começar a sessão sem colocar esse seu requerimento em votação?
Neto, primeiro é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam, né, que lá na Assembleia nós somos 24 deputados e todos os deputados são iguais, né? A diferença do presidente é que ele administra, né, a questão financeira da casa e ele faz a pauta, né? No mais, todos os deputados são iguais. Um requerimento apresentado com a assinatura de 13 deputados já bota aí que realmente a maioria, né, dos colegas entendem da forma como eu entendo o impedimento do presidente em relação à condução do processo do impeachment, né? O fato de ele não estar colocando a apreciação do plenário do processo de impeachment mostra que realmente, primeiro, né, o entendimento do presidente é de que ele acha que a Assembleia é dele e ele pode conduzir da forma como queira, que não é a verdade, não é o que vai acontecer. E o segundo é uma demonstração muito clara de que está sendo trabalhado uma questão realmente dele querer assumir o governo aí a qualquer custo, né? O governador Wilson Lima tem trabalhado, né? A gente sabe que a questão de perfeição e questão de querer agradar a todos realmente é muito difícil, ninguém consegue agradar a todos, mas o governador foi eleito de forma legítima, teve mais de 1 milhão de votos e, naturalmente, essa crise, né, crise de saúde que nós estamos vivendo não é uma exclusividade do estado do Amazonas, essa está acontecendo no mundo como um todo, e chega a ser realmente desumano aproveitar um momento como esse, onde é a maior, vamos dizer assim, tragédia do estado do Amazonas, do Brasil, para aproveitar esse momento para fazer política. Deputado, diante dessa situação crítica aí na saúde que o senhor tem falado também aqui no estado do Amazonas, toda essa discussão tem se externado também para o Tribunal de Contas do estado. Inclusive ontem, uma reunião, uma sessão online... Essa semana, né? Isso, nessa semana, desculpa. Teve aí uma reunião online com os conselheiros e eles decidiram por pedir aí o afastamento definitivo da secretária de Saúde do Estado, Simone Papais. Como o senhor é um deputado da base aliada do governo, eu gostaria de saber da sua opinião, o que o senhor acha dessa decisão aí dos conselheiros do TCE do Amazonas? O que o Tribunal de Contas do Estado fez foi uma recomendação. Cabe ao TCE recomendar, né? Naturalmente, o Executivo ainda vai recorrer dessa situação. E o que eu posso falar em relação à secretária? A secretária, na verdade, ela chegou agora aqui no estado do Amazonas, né? Ela está há um pouco mais de um mês aí que ela assumiu a função. Reconheço, inclusive, a atitude e coragem da secretária de, no meio de uma pandemia, assumir aí uma secretaria que realmente existem grandes problemas, né? O problema da estrutura de saúde do estado do Amazonas, ela não começou no dia 1º de janeiro de 2019. A história da questão da falta de estrutura da saúde do estado do Amazonas, ela já vem de muitos anos, né? E a secretária tem aí, né, implementado algumas situações juntamente com o secretário executivo, doutor Ícaro Cortez, que tem, né, claro, dentro das dificuldades, já começa a dar resultado, né? Portanto, cabe ao executivo de recorrer, né, dessa recomendação do Tribunal de Contas do Estado. E eu, particularmente, acredito que, apesar das dificuldades, né, essa reorganização da saúde tem acontecido, né, e eu espero, e também, assim como deputado estadual que tem a função de legislar, mas também de cobrar o Executivo, e esse papel de cobrar, apesar de ser da base, a gente sempre faz, eu particularmente faço, outros colegas deputados que também são da base sempre fazem, de que realmente essa estrutura de saúde possa cada vez mais ter condições de atender as pessoas, não apenas da capital, como do interior do nosso estado. Deputado, eu quero voltar ainda à questão do impeachment. A Justiça acabou suspendendo, né, esse processo, mas para falar da admissão, lá na admissão ainda desse impeachment pelo presidente, esse pedido ele chegou de uma forma, houve algum tipo de mudança, foi devolvido para que os autores fizessem algum tipo de mudança, a questão de assinatura, como é que foi essa questão da aquisição, do recebimento desse processo lá na Assembleia?
Esse é mais um fato novo e inusitado que aconteceu nessa questão do impeachment. Como eu disse aqui, existem 7 pedidos de impeachment do governador e do vice. Esse primeiro que foi admitido, ele, logo na primeira análise, ele já foi detectado algumas falhas. E o presidente deu prazo ao todo pedido corrigisse, ou seja, emendasse o processo. Aí já consta uma ilegalidade, porque o presidente, vendo que o processo tinha falha, podia de ofício já mandar arquivar. Isso é mais uma demonstração de que realmente a análise desse pedido de impeachment ela não é jurídica, nem técnica, ela é realmente política. Foi dada essa oportunidade, foi consertado, e o presidente, diferente também do que aconteceu no final do ano passado, quando 2 deputados pediram impeachment do governador e do vice, o presidente convocou a mesa para que a mesa, em conjunto, pedisse o arquivamento. Dessa vez agora, o presidente aceitou de ofício, ou seja, monocraticamente ele admitiu o pedido de impeachment, já constando essa ilegalidade do processo conter falhas. E o senhor pode citar qual foi esse remendo aí que ele devolveu para que fosse feito? Só para a gente esclarecer. Uma das situações do que teve lá, que foi pedido para emendar, foi a questão, por exemplo, da assinatura do pedido de impeachment. A gente perdeu aqui o contato com o deputado. O senhor consegue nos ouvir, deputado? Consigo, voltamos. Sim. Então, o senhor falava da questão da assinatura. Vou repetir a pergunta. Qual foi o remendo, então, que foi autorizado pelo presidente ser feito nesse pedido, nessa solicitação do impeachment do governador e do vice? Houveram várias falhas nesse pedido, e um dos que eu vou citar aqui, que foi dada oportunidade para que fosse emendado, foi que a assinatura das pessoas que fizeram o pedido, ela precisava ter firma reconhecida em cartório. E o primeiro pedido que foi feito não tinha. Isso já é um erro, que só com isso aí o presidente poderia de ofício pedir o arquivamento. Mas foi dada a oportunidade. O segundo também foi que o pedido vinha o mesmo para o governador e o vice. Então, foi pedido para que os processos fossem separados. Já aí 2, pelo menos do que eu me lembro agora, que foram erros que foram pedidos para emendar, para que, de ofício, o presidente depois admitisse aí o prosseguimento, a admissibilidade do processo de impeachment. E algo importante também para se falar aqui, nesse primeiro pedido que foi analisado, foi feito esse parecer que daria o prazo para que as pessoas que entraram com o pedido emendassem, ou seja, consertassem o que estava errado. A Procuradoria da Casa se recusou a assinar o parecer, sabendo que já era um erro jurídico, e o próprio presidente foi que assinou. Então não tem assinatura, não tem um parecer positivo da Procuradoria com relação a esse período para que fosse remendado esse pedido. Exatamente. Deputado, durante esse período de pandemia, algumas outras pautas foram abordadas aí na Assembleia Legislativa. Só você vai mudar de assunto? Deixa eu só voltar, só numa questão mais, deputado. Fique à vontade. Que o senhor falou que pagou uma consultoria, que teve uma consultoria de um ex-ministro do STF para conseguir esse teor, para ter esse pedido de impedimento do presidente. Como é que foi feito para conseguir... Esse parecer de um ministro é algo que é muito, muito caro, muito dispendioso. Como é que foi feito esse contato com o ministro, com o ex-ministro? Neto, eu tenho meus advogados, que inclusive que são meus advogados em causas eleitorais, que têm trânsito e que têm conhecimentos de Brasília. E eu, naturalmente, fiz a primeira consulta aos meus advogados aqui de Manaus. E os meus advogados que têm relação com esse ex-ministro do STF, o ministro Ilmar Galvão, que ele, vendo, inclusive, a peculiaridade do caso e a forma arbitrária como estava sendo feito, se interessou pela causa, pela situação, e realmente, fazendo uma gentileza, nos fez esse parecer
e nos enviou aqui para que a gente, inclusive, ele autorizou que eu pudesse juntar isso no meu requerimento que foi apresentado à Assembleia. Perfeito. Peço perdão ao colega Jorge por esse interrompimento. Obrigado, deputado, por responder. Ok, Neto. Diante desse período aí de pandemia que a gente passa, deputado, algumas pautas estão sendo debatidas na Assembleia, além do processo de impeachment, além da isenção aí de multas para os contratantes de empresas de telecomunicações, tem também aí a questão do aumento do preço do combustível aqui no estado do Amazonas, que tem voltado à tona aí na Assembleia Legislativa. Como é que está o andamento desse processo, as investigações durante esse período de pandemia? No ano de 2019, aconteceu na Assembleia Legislativa uma CPI do combustível, né, onde alguns colegas fizeram parte dessa comissão, eu não participei, mas que foi debatido em relação a essa questão do preço, do valor do combustível aqui no estado do Amazonas. Né? Então, assim, esse é um assunto muito complexo, né, e a gente vê aí, em outros estados aí, realmente o preço do combustível baixou. Infelizmente, aqui no estado do Amazonas, isso não aconteceu, né? Inclusive, eu já recebi até de pessoas do interior, né, de pessoas que eu tenho conhecimento do interior, que alguns municípios o preço do combustível chega a ser mais barato no interior do que aqui na capital. É algo realmente muito estranho, né? Que, inclusive, eu tenho um grande colega, parceiro de bancada, que é o deputado Álvaro Campelo, que é um deputado que luta muito pelas causas, principalmente dos direitos do consumidor, e ele vem recorrentemente falando sobre a questão do preço dos combustíveis. É algo também que a gente tem acompanhado e sempre tem sido debatido na Assembleia e buscados aí através de fiscalização para que a gente possa conseguir também baixar o preço do combustível aqui na nossa cidade de Manaus. Deputado Saulo Viana, do PTB do Amazonas, muito obrigado. Quero desde já também agradecer ao colega Jorge Guerreiro por participar aqui do programa Entrevista Coletiva. Deputado, restaram aí 30 segundos para fazer as considerações finais e desde já obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, você Neto, você Jorge, agradeço a Band pelo espaço. Eu particularmente gosto muito, né, de poder conceder esse tipo de entrevista, de poder fazer bate-papo, para que a gente possa falar um pouco da nossa atuação, também mostrar o panorama político do olhar de quem está dentro da Assembleia, né, do que acontece de fato, para que as pessoas possam ficar informadas, para que as pessoas possam saber qual é a verdade. Né? Hoje em dia a gente tem aí vários tipos de meios de comunicação, né? Muitas vezes são abordados temas de forma caluniosa, mentirosa mesmo, e é muito importante que a gente tenha a oportunidade de trazer até a população informação. Eu agradeço mais uma vez, fico sempre à disposição para que a gente possa trazer um pouco, né, de informação, um pouco do nosso trabalho na Assembleia Legislativa para a população do nosso estado do Amazonas, que é quem, né, eu tenho direito e obrigação de servir. Obrigado, Jorge Guerreiro. Obrigado. A você de casa também, muito obrigado. Uma boa noite para você, boa noite, boa semana também para você, deputado Saulo Viana. A gente fica por aqui, o nosso programa Entrevista Coletiva volta no próximo domingo, nesse mesmo horário, com um novo convidado, quem sabe com um novo colega aqui, ou volta o Jorge Guerreiro, a Isabela que está fazendo esse revezamento aqui no programa. Uma boa noite para você.